Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos a palestra remota do nosso querido amigo, presidente de Casa Espírita, articulista e historiador, Jorge Hessen. E o tema que ele vai abordar é a pureza de coração e de pensamentos. Faremos uma prece e, de imediato, passaremos a palavra ao amigo Jorge, para que ele possa nos brindar com mais conhecimento. Amado Senhor, que a sua luz se faça presente em nossas mentes e em nossos corações. Ao iniciarmos as tarefas da noite, rogamos inspiração e roteiro para o palestrante, a fim de que, Senhor, possa nos brindar com um conhecimento tão necessário para a nossa libertação espiritual. E desta forma, rogando que os benfeitores espirituais aqui estejam entre nós, damos por abertas as nossas atividades da noite de hoje, passando a palavra ao nosso amigo Jorge Hessen. Seja bem-vindo, caro amigo e irmão. Olá, meu querido irmão Arnaldo Rocha, meu poeta predileto. Um grande abraço para você. Essas reflexões iniciais que trazem a sua profunda colaboração na sua verve poética é tão importante, contando a história, detalhes da história do Evangelho em forma de poemas e de poesias. Com profunda gratidão que eu me expresso aqui pelo convite, por podermos estarmos aqui junto à Casa Fonte de Esperança, divulgarmos a nossa amada doutrina espírita. Muito obrigado, Arnaldo. Bom, nós cumprimentamos na pessoa do Arnaldo a todos os demais diretores, frequentadores da Casa Fonte de Esperança. Há 2000 anos, uma das grandes preocupações de Jesus ao nos trazer definitivamente a mensagem da luz foi ele nos advertir sobre a necessidade que nós temos em nossa jornada evolutiva aqui no planeta de cuidar dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. O Allan Kardec, ele trabalhou no 8º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o tema: Bem-aventurados os puros de coração. E aqueles que têm pureza no coração, necessariamente, eles já têm, por antecedência, a pureza do pensamento. Por quê? Porque todo pensamento gera sentimento. E todo sentimento gera as ações através das emoções. Então, pensamento, sentimento, emoção. Bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que têm puro sentimento. Portanto, aqueles que também têm puro o pensamento. E como é que isso acontece? Todo pensamento precisa ser regido por nossa vontade. Nada acontece sem que eu mobilize a minha vontade para as minhas ações. E todos os pensamentos se transformam em ações.
E as ações atingem, de alguma forma, os pensamentos alheios. Mas o nosso pensamento, regido pela vontade, que é transformado em sentimento e em emoções, trabalhando com Jesus, o que seria pureza, o que seria a verdadeira pureza, que evidentemente não está somente nas atitudes, nos atos, mas no pensamento. Porque existem muitos atos supostamente puros, que por trás existe o móvel do mascaramento. As pessoas fazem obras aparentemente puras ou agem de forma externa pura, mas por dentro movido por impureza, pela pseudo-virtude, pelo pseudo-amor, como uma repressão ao desamor. O que vale é exatamente o pensamento regido pelo sentimento, regido melhor pela vontade, para levar a um sentimento para uma ação pura também. Porque aquele que tem a pureza de sentimento, aquele que evidentemente consegue consagrar em si, num projeto de vida, essa pureza de coração, ele não pensa no mal. E foi exatamente o que Jesus quis dizer. Na realidade, o Cristo, ele não aprova a impureza do pensamento, a iniquidade, porque essa impureza do pensamento sinaliza a nossa ainda distância da lei de amor. Neste capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos itens que eu acho muito importante para a nossa reflexão aqui desta noite é o item 7. Nesse item, nós estudamos com os espíritos, com Allan Kardec, que a pureza de coração, ou a pureza de sentimento, e a pureza também de pensamento, elas caminham juntas, embora seja o sentimento oriundo do pensamento regido pela vontade. Mas lá é explicado para nós que só é puro de coração, como Jesus o disse, os que mantêm essa filtragem, essa seleção, essa pureza possível em um processo disciplinador de conduta dos próprios pensamentos. Porque muitos de nós vendemos imagens de bondade, de humildade, de docilidade, etc., mas nossos pensamentos são verdadeiros vulcões, verdadeiros turbilhões de contradições energéticas através de ondas mentais que desassociam-se com da própria harmonia. Mas fora, externamente, em um processo de mascaramento de atitude, nós vendemos uma imagem que não retrata o pensamento. E esse princípio ensinado pelos espíritos levanta naturalmente muitas questões. Será que nós sofreremos as consequências de um pensamento mau que nenhum efeito produza num processo de imediatismo? Façamos então essa reflexão. À medida em que nós avançamos na vida espiritual, sobretudo aqueles que se esforçam, aqueles que trilhamos pelo caminho do bem, ou daqueles que infelizmente ainda se comprazem no caminho do desamor, no caminho do pseudo-amor, evidentemente irão, com o tempo, dentro da lei de evolução, se esclarecendo, vão se despojando gradualmente dessas imperfeições e, evidentemente, conforme o maior ou menor empenho, um maior ou menor esforço que ele possa realizar a partir da vontade para a busca dessa possível purificação de pensamento e de sentimento. Até porque todo pensamento mau, ou tóxico, ou doentio, resulta
ainda da nossa imperfeição. Porque nós não somos seres perfeitos, estamos em aperfeiçoamento. Ainda estamos na categoria de aprendizes da vida. Mas somos filhos de Deus. E somos imortais. Então nós temos todo o tempo do mundo para evoluir. Agora, é claro, embora em processo de aperfeiçoamento, portanto, nós somos perfectíveis para chegarmos à pura e eterna felicidade, quanto mais nós alimentamos essa vontade de nos depurarmos, até mesmo nossos pensamentos impuros, os nossos pensamentos maus, acabam nos oportunizando uma ocasião de adiantar-nos se conseguirmos, na nossa atenção, na nossa percepção, ressignificar esses pensamentos que advêm se nós formos perseverantes nesse processo de dar um encaminhamento correto aos nossos anseios de purificação. Os pensamentos negativos vêm, os pensamentos impuros vêm, mas nós trabalhamos aproveitando essa oportunidade para ir ressignificando, dando uma direção adequada ainda às nossas tendências negativas. Isso, então, acaba sendo proativo para nós. E agindo assim, nós demonstraremos para a providência divina, para a própria vida, esse esforço, já que estamos transferindo um desafio de pensamentos negativos em um processo de uma demonstração de esforço para diluir, ressignificar ou desintegrar ou apagar mesmo uma nódoa mental. Isso dá trabalho. Não vai cair no nosso colo de paraquedas sem esforço a melhora dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E, especialmente, se nós não cedermos às tentações, às seduções, aos desavisos que nos atraem para o descaminho, quando se apresentam ensejos de nós querermos satisfazer e locupletarmos nos maus desejos. E depois dessa nossa transmutação dos pensamentos doentios em pensamentos proativos, elevados, todos nós sentiremos-nos muito mais fortalecidos, mais contentes com essa vitória sobre nós. Não é uma vitória contra os outros, mas contra nós mesmos, contra as nossas más tendências, contra as nossas más escolhas. Agora, existem aqueles que não fazem as boas escolhas. Existem irmãos nossos que buscam ocasião de fazer o mal. E muitas vezes só não fazem o mal por falta até de oportunidade. E claro que serão responsáveis pelas consequências, mesmo que não tenham sido materializadas suas más intenções, eles serão responsabilizados pelas consequências como se tivesse cometido, porque houve a intencionalidade, embora não houve a materialidade, mas serão responsabilizados. Ou seja, existem aquelas pessoas que sequer concebem a ideia do mal. Aí a ideia, o progresso moral já está bem realizado. Agora, aquele que acode uma ideia má, como nós falamos, para podermos nos oportunizar o nosso crescimento, e ressignifica esses pensamentos negativos, está lógico que já há um progresso que está sendo realizado. Agora, aqueles que pensam no mal e se comprazem nesse mal, e o mal ainda existe na plenitude da sua força, estão em condições ainda que deixam muito a desejar na sua evolução. Naquele que já não pensa no mal, o trabalho já está bem feito. Nas condições normais daquele que se esforçam, evidentemente está por fazer. Mas o mais importante é prestarmos atenção aos nossos pensamentos. Porque Deus, como fonte pura de amor,
é absolutamente justo e sempre leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos, dos pensamentos de cada um de nós. E sabendo que os pensamentos são potências do universo, na realidade, o nosso pensamento é a potência universal. E a nossa criação mental é quase tudo em nossa vida, se não tudo, porque nós somos, em nossa vida, retrato do que nós pensamos. A nossa alegria, a nossa tristeza, a nossa doença, a nossa saúde, a nossa leveza, os momentos densos da nossa existência são retratos daquilo que pensamos. Porque o pensamento é base das relações mais profundas. O pensamento é a base das relações espirituais entre todos os seres. E nós precisamos prestar muita atenção aos nossos pensamentos. Mas bilhões de seres humanos encarnados, desencarnados, sobrevivem nos descuidos ou nos descuidados mundos inferiores das sombras dos movimentos egóicos, das sombras do ego. E nós não nos emanciparemos, não nos libertaremos das condições inferiores unicamente porque eu consigo asilar e conceber o poder que eu tenho no pensamento. Bom, eu sei, mas o que uso eu faço do saber da força que eu tenho no pensamento? Uma existência no nosso corpo físico, em um processo de uma programação reencarnatória, do berço até o túmulo, representa um período demasiadamente muito curto para que nós possamos aspirar ou sonharmos com posições de cooperadores já muito elevados, esclarecidos, em altas esferas necessariamente já divinizadas. Não é assim que vai acontecer. O nosso processo de evolução ocorre gradualmente. Reencarnação, pós-reencarnações. Cada um com seu tempo, e nós temos, como eu disse, em nossa jornada, a imortalidade. Até porque, milênios que já se foram, as nossas energias mentais, elas foram empregadas nas criações mais destrutivas, mais prejudiciais a nós mesmos, na nossa ignorância mais profunda do passado, embora ainda carreguemos uma grande ignorância no presente. E nós sabemos que o pensamento, sendo força ativa, uma potência universal, evidentemente muitos procuram se esconder nas sombras do próprio ego e não admitir essa milenária viciação no desvio dessa força do qual nós trazemos na atual encarnação como tendência. Todas as más tendências que nós trazemos é uma soma das negativas tendências ou práticas do passado. Tanto quanto as boas tendências também são as experiências exitosas do passado, que nós somos soma de muitas experiências. Nós não começamos no momento da concepção na atual encarnação. Nós, materialmente, sim, mas espiritualmente, bem antes da concepção, nós já existíamos. E muitos sustentam criações mentais que lhes são características, por exemplo, uma pessoa que bloqueia a lei de amor, de justiça e de caridade. Uma pessoa com as ideias criminosas, elas vão produzir ondas mentais da mesma natureza. Da mesma forma, as pessoas que já têm ideais elevados, obviamente, vão produzir ondas mentais da mesma natureza, elevadas. Considerando que os nossos pensamentos são forças vivas em todo o universo, em toda parte. E todo pensamento indisciplinado, aquele pensamento relaxado, desleixado, vai produzindo em cada um de nós viciações na mente que nos remetem a conflitos profundos na própria consciência, por causa dos pensamentos indisciplinados, desleixados. Isso vai ampliando seriamente
as descargas energéticas, as descargas emocionais doentias em nosso corpo. Toda doença provém do pensamento, provém do mundo mental. Todas as doenças, todas sem exceção. Todas, mesmo aquelas do qual foram oriundas de invasões bacterianas ou viróticas, ou seja lá o que for. Se houve uma infestação de bactérias ou de vírus, é porque o corpo estava com a imunidade baixa. Portanto, quem dá imunidade ao funcionamento do corpo é o nosso mundo mental. Então, todas as doenças, todas, não tem como escapar. Vem do mundo mental, tem no mundo mental a sua raiz. E dali também terá a fonte da cura. Pensamentos bem direcionados, naquela vontade firme, eu falei, eu quero mudar a minha vida para melhor, isso é uma vontade firme, conduz ao exercício das virtudes, principalmente a partir do amor, para que nós possamos aprender a cumprir o código moral de leis que estão já, ou está escrito em nossa própria consciência. E a energia dos pensamentos, elas, de alguma forma, podem conduzir cada vez mais a níveis elevados de ampliar ou expandir essa compreensão para uma consciência mais expandida, ou essa energia do pensamento pode manter-me na viciação sombria dos movimentos egóicos, do movimento do meu egoísmo. E isso vai fazendo, consubstanciando exatamente as substâncias psíquicas que vai revestindo a minha própria vida. Felicidade, infelicidade, angústia, serenidade, paz, sabedoria, ignorância maior ou menor, é fruto de escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Mesmo quando eu não quero escolher, eu já estou escolhendo não querer escolher. Então, a vida é feita de escolhas. Lembrando sempre que a escolha é sempre nossa. Ou nós escolhemos desenvolver um nível mais elevado de consciência, tendo como modelo, guia, o parâmetro, um caminho, verdade, vida, Jesus Cristo. Ele é modelo. Ele é o que nos convida, é exatamente para nós o grande estímulo para a busca do amor. Ou nós permaneceremos interagindo com as energias sombrias do nosso subconsciente com, me perdoe, os entulhos dos equívocos do passado e sofrendo as consequências dessas escolhas negativas. Emmanuel, ele tem um livro que eu recomendaria àqueles que estiverem ouvindo a nossa live agora ou mais tarde. O livro dele chama-se Pensamento e Vida. É um livro pequenininho. É o livro mais diferente de toda a sua literatura na mediunidade de Chico Xavier. É um livro que tem em torno de 30 capítulos. É um livro maravilhoso. Ele vai trabalhar pensamento e vida. E dentre várias das suas afirmações que ele nos traz com muita lucidez, que uma das consequências negativas dos nossos maus pensamentos é aquilo que no movimento espírita nós consagramos como nome de obsessão, que tem vários níveis, né? Tu tem uma obsessão simples, tu tem até a obsessão silenciosa, tu tem a obsessão mais profunda, como a fascinação, uma subjugação, uma possessão, tem várias gradações. Quando a mente sintonizada com uma outra mente doente, vai criando imagens, vai criando um campo energético através de continuadas sugestões telepáticas projetadas por esses irmãos doentes sobre a mente das pessoas que estão assimilando, captando, recepcionando, e o obsessor está nessa condição, na condição de comandante do pensamento, quando a pessoa fraqueja na sua escolha e escolhe de forma equivocada. Então, se a nossa mente ela permanece sintonizada com os chamados especialistas do mal, os obsessores, sintonizado com a onda mental negativa desse perseguidor, é mantido um tipo de um circuito de uma intensa força que acabarão em cada ser obsedado se manifestando em forma de palavras e de atitudes.
palavras e atitudes materializadas em face de um circuito de intensa força magnética do mal, daquele que se sintoniza com o mal, até porque a obsessão ela não é unilateral. A obsessão é de mão dupla. Tem aquele que obsedia e tem aquele que se permite ser obsedado. E aí vai se formando um círculo de hipnose em que esse perseguidor, esse emissor, e o perseguido, o receptor dessas forças mentais tóxicas, passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Por isso eu digo que a obsessão não é unilateral. A obsessão ela é de mão dupla. Agora, é claro que, dentro dessa visão, todo o processo se nutre à base de permuta mais ou menos completa a partir dos pensamentos de obsessor e obsedado. Porque o pensamento é a potência do mundo, eu diria, e sem medo de errar, que o pensamento é a base de tudo em nossa vida. Quanto mais sustentadas nossas ideações inferiores de uma mente sobre uma outra mente em constante permuta dessas energias deletérias, vão ocorrendo esses aprisionamentos sob o jugo de ideias fixadas, transformando, como eu disse, ações e palavras em ações doentias, palavras enfermas. E na metáfora, a natureza nos mostra que um lago de águas agitadas não consegue refletir a luz da estrela ou da própria lua que jaz no infinito. E da mesma forma, nossas mentes agitadas, tumultuosas, não conseguem expandir e nem retratar a luz que somos, em essência. Porque nós somos chama divina. Nós não somos corpo. Nós não somos um nome. Nós somos chama divina, nós somos espíritos, nós somos imortais, filhos de Deus e aprendizes da vida. E, além do mais, os nossos pensamentos, que geram os nossos comportamentos esses que geram pensamentos alheios, e, consequentemente, seremos sempre responsabilizados pelas implicações que isso pode causar, considerando que o meu pensamento gera a minha ação e a minha ação gerará pensamento alheio de encarnado ou desencarnado, e eu serei responsável pelas consequências desse pensamento negativo que eu possa causar. Mas também o pensamento positivo redunda em ação. Que se todo pensamento gera ação, o pensamento bom gera boas ações. Isso é óbvio. E repito que o pensamento é a base de tudo. Daí derivam ou profundos desequilíbrios mentais que vão se transformando, em muitos casos, em depressões profundas, vários tipos de tormentos mentais, loucuras, alucinações, chegando ao extremo de gravíssimas atitudes violentas em que há até a presença da morte. Todo o processo de aprisionamento mental, ele começa exatamente por esses desleixos que eu falei no início, esse desmazelo dos pensamentos distraídos, aqueles pensamentos ocultos que vão nos visitando de forma sorrateira e nós não percebemos, e aí está também um processo da autoobsessão. É uma obsessão silenciosa. Hoje é uma palavra que nós falamos e gostamos da palavra, ou nem percebemos que falamos, e a palavra é a luva do pensamento, porque ninguém fala sem ter pensado. Aí eu falei sem pensar, mentira, ninguém fala sem pensar. Ele não se deu conta que ele pensou naquilo que ele falou. E amanhã já não é somente uma palavrinha que no descuido, no desleixo, amanhã será uma frase completa, em desequilíbrio. E logo depois já vem um caderno inteiro. Mas começou num pensamento sorrateiro que eu não prestei atenção, é um palavrãozinho aqui, é uma fofoquinha ali, e isso vai aumentando. E aí nós assimilamos ideias infelizes que nos escravizam e transformam-se em verdadeiros quistos de lixos mentais. É isso que nós queremos para nós? Nós que nos dizemos cristãos, que queremos e abraçamos o Evangelho com amor, para estar ao lado de Jesus, trabalhando pelo bem, pelo belo, pelo bom, pela harmonia, pela paz e pelo amor. Toda mente, quando está desocupada, ela acaba sendo capturada pelas forças do mal. Já te diz que mente desocupada é furna do Satanás, na metáfora,
E isso vai nos deteriorando, vai nos tirando a saúde, o prazer de viver, a alegria de viver. E é por isso que Emmanuel nos diz que os processos de elaboração dos nossos pensamentos e da nossa vida mental trazem profunda influenciação sobre todas as nossas doenças, como eu disse há pouco. Não existe doença sem doente. Não existe. Houve um contágio, sim, mas o contágio encontrou um receptor. Só há contágio quando o contaminado ele deu recepção ao contágio. Porque quem está, sob o ponto de vista mental, em processo de equilíbrio, ele está com o corpo sadio. Já falava Juvenal, né? Mente sã, corpo são. E, na maioria das vezes, decorrem desses reflexos infelizes das nossas mentes doentias sobre o nosso corpo físico, causando esses desajustes, essas doenças fisiológicas, mas doenças fisiológicas que começou lá no perispírito, porque a matriz das doenças é no perispírito, porque a primeira energia que recebe o impacto dos pensamentos, da nossa energia mental, é o perispírito. É o cérebro do corpo sutil, que nós chamamos de perispírito, e daí vai para o corpo físico. E o perispírito é muito mais sutil, recebe uma carga ou uma descarga emocional muito forte. Então, a nossa emoção violenta, para Emmanuel, ele compara como uma potente martelada sobre a sensível engrenagem do corpo físico, que começa em nossos pensamentos. Então, toda vez que eu estou numa emoção violenta, a emoção já vem do pensamento, porque todo pensamento ele se transforma em sentimento, que deságua no corpo na forma de emoção. Então, é pensamento, sentimento, emoção, pensamento, sentimento, emoção, pensamento, sentimento, emoção, regido pela vontade. Imagine eu realmente com as minhas emoções de ira, de ódio, e enfim, essas emoções violentas, que na metáfora de Emmanuel, pensamento e vida é como uma potente martelada sobre o corpo físico. A irritação traz doença. Pessoas muito bravas, irritadas o tempo todo, elas estão dando martelada em toda a estrutura do seu corpo físico. Aquelas aflições realimentadas é comparado por Emmanuel àquelas ferrugens que vão destruindo as ferragens, considerando o funcionamento do nosso corpo. Então, nós temos que estar realmente, permanentemente, percebendo o que pensamos, por que pensamos, para que pensamos. Muitos cientistas do mundo moderno, um dos ramos da atual medicina, ainda materialista, mas mesmo abrindo algumas janelas para começar a identificar nos doentes aqueles que se tornam doentes por causa das suas condições imunológicas ligadas ao seu mundo emotivo. Esse ramo da medicina chama-se psiconeuroimunologia. E considerando os especialistas médicos da psiconeuroimunologia que confirmam que todo conflito mental acarreta distúrbios imunológicos e que são muito importantes para as doenças do nosso corpo físico, um pensamento sombrio tanto desgasta o nosso corpo sadio, quanto agrava e potencializa as doenças aí instaladas, como eu disse, emoções muito fortes são marteladas no corpo físico. Então, os pensamentos sombrios, negativos, maus, eles vão desgastando o nosso corpo, já preparando para a doença, e o pior, agravando as doenças que já estão instaladas. É começarmos a vigiar o porquê que eu penso, para que eu penso, como eu penso, quando eu penso. E evitar esses desleixos, estar percebendo os nossos pensamentos, porque esses desleixos de pensamentos que nos impõem desequilíbrios, principalmente aqueles que são construídos em momentos de decepções nas nossas vidas, em momentos de desilusões, em que ficamos como coitadinho de nós,
tadinho, Deus me abandonou, se coloca como vítima em um chororô de vitimização o tempo todo, não cresce, sempre oriunda de suas culpas, alimentadas, realimentadas a partir de um julgamento, de uma condenação e de uma autopunição. Pessoas que cultivam melindres, pessoas que qualquer coisinha ficam desgostosas, são motivos para estar sempre irritadas, magoadas. Aliás, mágoa é aquele veneno que você toma esperando que o outro morra. Isso é mágoa. É o mesmo que nós estávamos semeando espinheiros magnéticos e adubar com as nossas emoções negativas, com os impulsos desequilibrados, lembrando que a emoção é a ponta da linha do pensamento regido pela vontade, do qual vai transformar em sentimento também, que lá na ponta da linha no corpo físico são emoções. Prestar atenção naquilo que nós pensamos. Jesus, ele nos ensinou e nos advertiu da necessidade da vigília. E o que é vigiar? É você se perceber, é você começar a ficar atento do que você pensa, por que você está pensando uma coisa o tempo todo, por que você está arquitetando pelo pensamento tal ou qual atitude ou ação ou projeto. Vigiar é você não ficar desleixado no pensamento, ou deixar que o seu pensamento tenha o rumo do lixo. Não, prestar atenção naquilo que nós pensamos. Já que o pensamento é a base de toda a minha vida, já que o pensamento é a base de tudo, já que com o pensamento eu vou gerar a minha ação. E quando eu estou na negatividade, eu estou envenenando, como eu falei de mágoa, envenenando, desestabilizando os centros vitais, são os chakras dos hindus, vou intoxicando todo o meu universo sanguíneo, eu vou intoxicando totalmente minha estrutura neural, meus nervos, eu vou criar disfunções para minhas glândulas e para todas as minhas vísceras, a partir desses melindres, a partir dessas desgostos, dessas desilusões, dessas irritações, dessas mágoas. Para quê? Para trazer doença desse corpo que Deus nos confere para o cumprimento do nosso programa reencarnatório, do qual a vida nos convida ao uso do esforço como um propósito para nós termos contato com um propósito existencial, que é desenvolvermos virtude a partir do amor. Mas não o amor por tudo e todos, não. Amor a nós para amar a tudo e a todos. É o alto amor. É importante esse esforço para o exercício gradual, não é do dia para a noite, não. Ninguém consegue mudar de vícios mentais para agora eu sou puro no pensamento. Jesus falou, bem-aventurados os puros de coração, mas esse processo ele é gradual. Ele vai crescendo gradualmente na compreensão, quando exercitamos a paciência, a benevolência, que é a bondade, a indulgência, a tolerância em todos os passos de nossa caminhada. Mas é preciso esforço, não vai cair do céu. Não vai ser de papo para o ar, deitado numa rede, que as coisas vão acontecer. O nosso processo de evolução é um processo de escalada de cordilheira, não é escalada de uma montanha simples, é uma escalada de uma cordilheira íngreme. E tudo nesta noite em que nós estamos consagrando um tema para uma reflexão sobre a base da nossa vida, que é o pensamento, somente ao preço do nosso esforço incessante, desse nosso esforço continuado, do nosso esforço perseverante e sob as leis da disciplina, é ao preço dessa incessante renovação mental para o bem, como apoio, por exemplo, de um estudo de coisas nobres, estudo de obras nobres, assistir boas palestras, boas aulas, bons temas, para que nós possamos buscar, numa dinâmica de um processo de autoajuste, a autotransformação, para superarmos
as enfermidades físicas e morais. E o objetivo da vida é esse. O objetivo da vida é ninguém reencarna para sofrer ou fazer o mal. Nós reencarnamos para aprendermos diante dos desafios que a vida se nos apresenta no mundo de provas e de expiações. Então, ninguém reencarna para viver no mar de rosas, cheio de flores, toda perfumadinha. Não, nós reencarnamos num mundo de provas e de expiações. Então, o nosso crescimento é muito trabalhoso. Não nos é dado gratuitamente, porque a evolução é individual. A conquista da luz é individual. É nós sabermos aproveitar os dons da vida e evitarmos completamente esses reflexos mortais, letais, que resultam, muitas vezes, pela nossa negatividade em verdadeiros suicídios indiretos, pelas forças mentais nutridas, permanentemente renutridas pelo mal, pela toxicidade, pela negatividade. E, nesse sentido, sem dúvida, que a prática da prece, da oração, da meditação, nos leva a transcender esses momentos mais desafiadores e sairmos dessa prisão, desse movimento egóico que ainda nos remete a muitos dissabores, a muito sofrimento, a muitas doenças, a muitas desarmonias, levando uma vida de péssima qualidade. Quando nós começamos a aprender pelos sentimentos, a educar os nossos sentimentos, com certeza nós vamos libertando-nos das emoções aflitivas, aquelas emoções que são verdadeiras marteladas para o meu corpo físico, e eu vou começando a transmutar a minha energia mental dos pensamentos maus em pensamentos bons. Porque a nossa energia mental, e eu vou fazer como, só para recapitular, a nossa energia mental ela tem 3 componentes fundamentais, básicos, que nós podemos dividir ou separar só para efeito didático. Eu estou dizendo, eu estou só recapitulando, só para reforçar o que eu disse até agora. Nós temos os pensamentos, nós temos os sentimentos e temos a vontade. Então, a nossa energia mental, ela tem esses componentes, ou seja, a nossa energia mental, ela é formada por 3 componentes: pensamento, sentimento e vontade. E nessa tríade é que nós vamos gerando, como eu disse, o nosso mundo mental. Claro que essa divisão ela tem caráter meramente didático, porque pensar, sentir e agimos simultaneamente, na velocidade da luz, ou na velocidade do próprio pensamento. Não existe, agora eu vou pensar, daqui a pouco eu vou sentir, daqui a pouco eu vou entrar na emoção. E isso eu vou usar minha vontade depois ou minha vontade antes. Não, isso acontece ao mesmo tempo. É só para efeito didático. Pensamos, sentimos e temos a nossa vontade para dirigir, para gerenciar, para formar o nosso mundo mental. E a base do mundo mental é o próprio pensamento. E, obviamente, que essa divisão, como didaticamente ilustrando aqui, porque nós, rigorosamente, nós somos racionais, nós somos seres que temos a razão, as emoções e a vontade. Somos, portanto, racionais, somos emocionais, somos volitivos, porque nós temos a nossa vontade. E como o pensamento é a base da energia mental, e isso resulta exatamente das avaliações que nós fazemos sobre o mundo, da vida e nós mesmos, por sendo o pensamento como base da energia mental, e como o pensamento resulta da energia mental, para que nós possamos fazer as melhores avaliações, para as melhores escolhas, considerando que nós estamos no mundo, estamos na vida, e as escolhas em relação a nós mesmos. E o pensamento que produz sentimento, e sentimentos que vão gerar as ações, sempre estimulada, gerida pela nossa vontade. Quando eu digo vontade, eu quero mudar de vida, e quando eu quero, eu posso mudar de vida. Eu tenho poder de mudar a minha vida. Eu não tenho poder de mudar a vida dos outros. Eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém. Eu só tenho poder de mudar a minha vida. E os meus pensamentos me possibilitam uma avaliação dos acontecimentos que estão ocorrendo ao meu redor, as situações, a partir da minha capacidade de raciocínio,
E pela própria razão eu vou ampliando as próprias noções da realidade das coisas e vou ampliando o conhecimento de mim mesmo e ampliando as percepções da nossa vida interior. Então, a nossa energia mental, sempre gerada pelos nossos pensamentos, frequentemente, muitas vezes, ou quase sempre, são muito mais sutis do que a energia dos sentimentos. E muitos dizem até que agem sem pensar. Não é verdade. As nossas ações têm como origem os nossos pensamentos. Não existe nada que nós façamos sem pensar. O que ocorre é que nós não tomamos consciência do pensamento. E o pensamento ele acaba sendo tão automatizado que nós não nos damos conta dele. E essa é a realidade como a maioria das pessoas acaba vivendo de uma forma autômata e não de uma forma autonômica. Fica como um robô e sem autonomia, preso à sua subconsciência. Quando nós pensamos positivo, nós evocamos pensamentos positivos. E da mesma forma, se temos os pensamentos negativos, nós vamos evocar sentimentos negativos. Então, meus irmãos, eu vou ficar por aqui para que nós possamos ceder, a partir de agora, né, na minha gratidão, esses últimos instantes para o desfecho da nossa reflexão desta noite. E que Jesus nos abençoe. Queremos expressar nossa gratidão pelo aprofundamento de tema tão palpitante e certamente ouviremos e veremos outras vezes no nosso canal de palestras da Casa Espírita Fonte de Esperança. O nosso boa noite ao Jorge, a todos que nos acompanharam remotamente, pedindo a permissão, a partir de agora, de encerrarmos a transmissão